Olá. Se você me permitir, eu vou dar 3 dicas a você conseguir fazer autocustódia. Fazer autocustódia é você ter controle exclusivo das suas chaves privadas. Essa é a única coisa eficaz a fazer para combater a corrupção, os vagabundos, a ditadura. Se você morar em Cuba, na Venezuela, em qualquer país que não tenha lei, não é isso? Não sei que país você mora, não é isso? Mas se você vive num país que você não quer contribuir com um vagabundo governante, a única coisa que você pode fazer é vender tudo, não dar dinheiro ao vagabundo, não financiar o corrupto. É autocustódia. O que é autocustódia? Bote na internet aí, no canal Bitcoinheiros. Tem 3.000 horas de graça. Agora, se você quiser pagar, bote aí, batismo Bitcoin, escreve aí Bitcoin Black Pill na Hotmart, é 300 conto em não sei quantas mil vezes, que tem tutorial do início ao fim, não é isso? De graça. Tudo de graça. Não, tem pago de 300 conto e tem de graça 5.000 horas, não é isso ou não? Sim, sim. E o livro, se você quiser clicar, tem um livro em PDF, esse livro aqui tem PDF, tem ditado no YouTube, é de liberdade, não é isso? Você nunca teve medo de lidar com bitcoins, não, Lara? Sei lá, pirâmide. Eu vou te falar que eu não tive Tanta medo gente porque meu tomou primeiro golpe. contato sobre Bitcoin foi com o Renato. E não dá pra ouvir Você o fez que... alguma coisa na internet ou pegou o livro e meteu bronca? Eu vi você no TikTok. E aí eu vi os vídeos dele no TikTok e já fui direto no livro. Aí viu você quis e gostou. Foi de fato. Então você Por que tem o quê? duvidar Você tem disso? 2 anos, Viu 3 anos. o Ensel Kiss tava logo no comecinho. É Não, o quê? o- Você tem 2 anos de No Bitcoin. máximo, estourando. No máximo, estourando. Eu A comunidade, Posso tentar metade- lembrar. Eu lembro que eu tava num voo pra. Posso tentar lembrar que voo que eu tava quando eu sentei pra ler o livro. No máximo, uns 2 anos. Mas fez sentido. Fez sentido. Então, eu continuo operando aqui. Eu continuo operando nas coisas daqui. E aí, todo o meu lucro no que eu faço daqui, então eu sou meia bomba. Porque daí eu faço metade. Todo o lucro que eu faço na bolsa aqui, ou na bolsa fora do país, ou nas coisas que eu faço aqui, ou nos ETFs que eu compro, ou todos esses lucros eu jogo lá pro Mas Bitcoin. nos últimos 2 anos, a não ser que você tenha mexido com o Treasury de Bitcoin, nada bateu, não é isso? Ah, foi difícil, né? Você chegou é que a comprar Cash 3? Tem coisas... Não. Cash 3 foi a ação que mais bombou, triplicou esse ano, que foi o Bitcoin Treasury do Brasil, né? E aí eu ainda tenho meu primo que faz isso pra mim também. Meu primo que é meu gerente, a gente faz juntos, ele faz muito bem, ele opera muito bem. E esses dias ele ainda mandou uma mensagem pra mim falando: saiba que a senhora é muito patriota. Porque o Banco do Brasil tava muito bom, ele deu uma comprada e deu uma subida. Mas ele que faz essa operada, assim. Essa operada eu não faço. Eu faço só fora daqui. Eu tenho 5 ações fora daqui que eu confio. Então, é Google, Facebook e Apple, é o básico. É praticamente comprar o índice, comprar Nasdaq, É né? isso, Magnificent exatamente. Seven, né? Exato. Então, é isso que eu opero. E aí, o lucro do que dá pra lá, eu jogo pro Bitcoin. Bitcoin. É, Porque eu e- penso que ali no Bitcoin, eu não encaro o Bitcoin como um investimento, eu encaro o Bitcoin como dinheiro onde tá guardado. Porque aquela pergunta que eu te fiz antes da gente dar o play aqui, se todo o dinheiro que eu tivesse feito na vida nos últimos 10 anos estivesse em Bitcoin, durante um litígio eu não teria necessariamente que entregar perdido. Metade. Não teria perdido metade. Você entendeu? ter problemas no litígio? O que ainda tenho interesse pelo resto da minha vida. Ainda Sério? tem? Não começou o processo ainda. Já faz mais de 3 Até a anos que eu tô morte, né? separado. É até que a morte termine isso, exatamente. É até a Não morte. começou. A gente tá esperando a justiça fazer alguma coisa. Não começou. Todo o patrimônio, todos os imóveis, tudo que a gente comprou, tudo, tá tudo parado. Você acha que se você tivesse Bitcoin nessa época, eu você teria seria tão problema mais assim? feliz. Tão Ele mais não feliz hoje. separar de você? Você já pensou nisso? Não sei. Talvez. Não sei. Porque o Renato fala muito isso, né, Renato? Bitcoin muda a relação de homem e mulher. Muda Pai e completamente. filho, e Isso, governantes e governados. das coisas que você fala, isso é o que pra mim faz mais Isso aí sentido. muda a relação. Você pode me matar, você pode dizer pro juiz lá. Exatamente. Se Bolsonaro Não, tivesse ele botado a ele onda teria no muito Bitcoin, mais respeito ele por mim poderia se ter eu... chegado e dizer assim, olha, eu quero que você tome meu dinheiro, eu lhe desafio, como é o nome, como é o nome dele fez? Tome meu dinheiro, eu lhe desafio pra juíza lá, como é o nome dele? O Fraga, não é isso? O que Daniel pegou tudo. Fraga. E que o Daniel Fraga saiu e deixou eu quero tudo. que você me tome meu Que dinheiro. a Polícia eu te desafio, Federal, não a é Polícia Civil foi lá na porta da casa dele e não conseguiu Podia entrar. nada, né? Era maravilhoso, É isso. exatamente. Teve um episódio que eu gravei, não foi esse episódio de faca daqui, mas foi um episódio de faca com o Roxo, não é isso? Que Tá. O Fernando Roxo. O Roxo fala assim, o melhor índice do mundo é o Nasdaq, que é essas ações que você compra. É mais ou menos a variação delas. Tem uma variação pequena, mas elas são 90% do índice. Aí ele mostra que o Bitcoin é 3 vezes Nasdaq pra cima e pra baixo, sem custo de funding. Quem comprou Bitcoin nos últimos 5 anos teve o triplo do resultado pra cima e pra baixo do melhor índice do mundo, que é comprar isso aí, Magnificent Seven. A diferença é a seguinte, se você fizer trade disso, você tem que pagar imposto? Nada. Tem que pagar. Se você fizer trade, comprar e vender, você Ah, paga não, você imposto. fala Se do você comprar Nasdaq, Bitcoin e manter o Nasdaq, custódia... né? É que eu não né? faço trade, Sim, né? sim. Eu não faço. Eu Mas compro e se você deixo ficar lá. comprando e vendendo, operando, você vai ter que pagar imposto. Se você comprar Bitcoin e guardar mesmo. Você tem 3 vezes mais Fora resultado as do que taxas da índice. corretora, né? Pois é, e Mas acabou. o FAQ e o roxo ainda é contra o Bitcoin. Não, eles acham que vão ter a oportunidade de comprar Bitcoin barato. Sim. A empresa de Eu acho Trump... que o Bitcoin vai a 10 cair a mil 10, de novo, é. né? Ó, teve uma empresa que é um hotel no Japão, que começou a comprar Bitcoin, subiu a ação, eles começaram a vender a ação, eles começaram a comprar mais Bitcoin, e essa última semana eles negociaram mais do que a Toyota. É um hotel, é um prédio com um hotel.
Você acha que esses caras vão parar de comprar Bitcoin? A MicroStrategy vai entrar nos índices todos, SP500, Nasdaq. A empresa que teve mais resultado na Bolsa Brasileira esse ano foi a Cash3, que é a empresa que compra Bitcoin, sobe o preço da ação, ele compra mais, vende mais ação, compra mais Bitcoin, e não consegue, porque ele sempre vale mais do que o Bitcoin que ele tem em caixa, porque as pessoas não querem pagar 300 conto no batismo Bitcoin, no Bitcoin Blackpill, pra fazer autocustódia. O cara prefere pagar o dobro do preço pra deixar o Bitcoin na mão de outro. Mas, Renato, pra eles parece muito complicado. Pois é, mas é fácil como que é perder pro marido adúltero, para o filho bastardo, é muito fácil. O difícil é você ser salvo. A maioria prefere a porta estreita ou a porta larga, né? A porta larga, né? A maioria é escravo pela própria natureza ou livre pela própria natureza. Tava em Platão, Aristóteles, 400 anos antes de Jesus nascer. A maioria é escrava pela própria natureza. Agora, eu acredito que a maioria do seu público não são pessoas que amam o Estado. A maioria do seu público são pessoas que amam a liberdade, que querem ser mais do que elas são e que são poupadores líquidos e não devedores líquidos, não é isso? Sim. A gente tá falando pra maioria aqui, a gente tá falando pro cara que tá no Serasa, no SPC. É isso. A gente tá falando pras pessoas que são... A nobreza consiste exatamente na capacidade de renunciar ao presente pelo futuro. Você acha que tem algum marido ou alguma esposa que não tem vontade de fazer uma aventura? Todos têm. A questão é se você, tem noção de que se você fizer o que você quiser, você vai perder uma coisa. Exatamente. A preferência temporal. Inclusive, o Seyfedin, que foi o cara que popularizou essa ideia, faz carnívoro, acho que há 8 anos, né? O Seyfedin Ramos, ele defende que, inclusive com dados estatísticos e tudo mais, que a preferência temporal é mais determinante pro sucesso, a saúde, a felicidade de uma pessoa do que o próprio QI. É melhor você ter 30 pontos de QI a menos e se controlar do que você ser um gênio que come porcaria e usa droga, não é isso? Sim. Você tava falando da dieta, essa dieta interfere no QI, alguma coisa, de alguma forma? Nunca vi nenhum estudo a respeito. Não tem nada a ver, não, né? Rapaz, na idade adulta, cognição, eu duvido, sim. mas na infância eu acho que a falta de proteína é determinante. Viu? Ah, não, sim. O quê? E estudo grávida, sobre isso, a gente... grávida, Não, com estudo certeza, sobre não. isso a gente tem bastante, sim. A ausência de proteínas e certas gorduras no desenvolvimento, tanto na gravidez, quanto na primeira infância, rapaz... Essencial. Porra, o quê? Essencial. Mas você falou que no cognitivo, sim? No cognitivo, sim, porque na verdade um excesso de carboidrato, uma dieta com excesso de carboidratos tem um excesso de produção de insulina. E a insulina costuma deixar a gente letárgico. Por isso que depois de uma macarronada você se sente com vontade de deitar e geralmente depois... Verdade. E depois de um prato de carne você não tem necessariamente essa sensação de letargia. E quando a maioria dos estudos que são feitos com jejum mostram que jejuns a partir de 18 horas já são suficientes para aumentar a melhora da cognição, a melhora da acuidade, a melhora da rapidez do raciocínio. Até os sentidos, meu irmão. Todos os sentidos. Jejum total ou jejum de carboidrato? Não, jejum total, só quase. Porque tecnicamente o seu corpo entra em alerta, né? Você tá sem comer, então você tá precisando comer. Então nas primeiras horas a gente sente desconforto, mas nas horas seguintes, então os nossos sentidos são aguçados para que a gente possa achar esse alimento que a gente tá procurando, né? Pra mim o pior é o terceiro dia. Pra mim o pior é o terceiro dia. Mas depois do terceiro dia, depois já fez um maior? Já, mas o desconforto pior é o terceiro dia. Você já fez jejum de 3 dias, Magnato? Já fiz uma semana. Mas o pior é o terceiro dia. O terceiro uma semana na água? Cara, pra mim no terceiro dia... Uma semana na água. Água e sal. Sal, sim. No terceiro dia eu tava convencida de não comer mais. Terceiro dia nunca mais, 3 já dias sem tava comer. adaptado. Algumas vezes já fiz de 3 dias. Entre 48 e 72 horas, pra mim é o pior, velho. Então... o corpo tem uma primeira chamada... de quanto você tem de carbo antes. Uma coisa é você tá comendo banana e parar de comer, e a outra você já tá numa carnívora e parar de comer. Exatamente, que é mais fácil. É muito mais fácil. Quando você faz uma dieta baixa em carboidrato, você tem muito mais facilidade de ficar em jejum. Porque você não tem esse pico e rebote de insulina, que é justamente o que gera essa fome. A gente tem fome principalmente, não é a única coisa que gera fome, né? Mas a baixa nos estoques de nutrientes, mas principalmente a baixa nos níveis de insulina. Quando você faz uma dieta que é baixa em carboidratos, você já não tem níveis de insulina muito altos, né? Picos de insulina no sangue. Então você sente menos fome. É homóloga às mesmas regiões do cérebro da cocaína, velho. Exatamente. Tipo assim, pico de insulina, ele dá uma euforia do caralho, dá um prazer do caralho, é maravilhoso. É quando você come uma macarronada, um doce. Leite condensado é ruim, brigadeiro é ruim. De jeito nenhum. Cocaína é ruim mesmo. Alguém vai dizer que cheirar cocaína é maravilhoso, meu irmão. Tem que ter um preço, quanto não é mais isso, come, mais come. Quanto menos come, menos come. Tanto que quem não gosta de doce, não gosta de doce. Quem come doce demais, gosta de doce. Mas quem não come, não come. Tem a ver também com algumas bactérias que a gente tem dentro do estômago, não? Do intestino. Desculpa, do intestino, exato. Sim. Tanto que o transplante de fezes é o futuro do estudo da medicina. Ou da microbiota. Você tá brincando. Transplante de fezes? Sério? Como assim? Tem estudos. Tem um estudo. Tem irmão gêmeo, gordo e magro. Você tira a merda da barriga do magro. Exatamente. E muda. Tem estudo. Os caras conseguem fazer estudo que eles pegam a microbiota do cara aqui no Brasil, hoje às 4 horas da tarde. Eles botam esse cara num avião, colocam ele lá na Argélia, às 10 da manhã. E a microbiota dele muda. E só pela mudança na microbiota dele, já muda tudo no corpo dele. Comportamento sexual, inclusive. Tudo. Eita. Comportamento sexual muda.
O comportamento sexual muda. Tem um incrível. livro, acho que é 20% humano, você já viu eu falar nesse livro? Esse livro, inclusive, traz literatura ampla, dizendo que no mundo inteiro, historicamente, eles começaram a fazer estudo de DNA entre pai e filho do mesmo cemitério, do século 8, 7, 10, pra ver quantos por cento dos cornos tinha, quantos por cento era criado com o nome de outra pessoa, não é isso? E historicamente, no mundo Quem inteiro... faz um O quê? troço desse, né? Quem tá em casa e fala, já sei inclusive- o que eu vou fazer. Não, Vamos porra, pro mas cemitério, não é vou ver quem interessante era saber cor. se em cada época ele Muito, corre cruz, a porra sim. toda, não é uma coisa... E o material tá ali, de Sim. DNA com o nome do cara e tal, né? Diz que historicamente, no mundo inteiro, entre 6% e 8%. Ile-de-France sempre foi acima de 18% e com épocas acima de 24%. Aí o cara falou, não, como é que pode, velho? 20% dos filhos não é do cara, que porra é essa e tal. Aí os caras... O povo era sério naquela época, não é? Não, mas tipo, então. séculos é assim, naquela região, naquela central ali da onde tem Paris e tal. Aí os caras descobriram que isso começou quando eles começaram a ter infestação de gato com toxoplasmose. O toxoplasma, ele precisa no ciclo dele fazer o roedor perder o medo do felino. Ele precisa fazer o hospedeiro se matar, ter medo, parar de ter medo. E as pessoas também que tem alguns tipos de toxoplasma, dependendo de onde ele for alojado e o desenvolvimento do parasita, ele faz as pessoas pararem de ter medo. A mulher que não tem mais medo, ela tem mais ou menos possibilidade de adultério. Não, muito mais. Muito mais. É isso.